Hoje vai estar legal lá dentro, hein? Olha, depois vocês me contam. As professoras prepararam tudo com muito carinho. Nós estamos com uma dificuldade no nosso som. Meu marido ficou ontem a tarde inteira, das 3 horas até 8 horas da noite arrumando tudo. E agora o pessoal não está ouvindo, quem está em casa não está conseguindo ouvir muito bem com esse microfone. Por isso que no começo eu demorei até para subir aqui. Agora vamos ter que usar esse aqui. Amém? Mas é muito bom poder estar na casa de Deus e mesmo as lutas, né? Nós sabemos que os desafios são grandes. Essa questão da tecnologia às vezes nos pega de surpresa, né? Antigamente os cultos eram feitos ao ar livre, nas praças, nas casas. Mas agora a gente está mal acostumado, né? Antigamente os pregadores, os oradores tinham que ter uma voz muito grande, mas também a acústica era totalmente diferente, né? As igrejas, catedrais, elas eram feitas de uma forma que pudesse ser ouvido, né? Isso é tão legal, as cúpulas, o teto. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar uma igreja antiga, seja católica ou protestante. É bem interessante. Já tiveram oportunidade? Já? Não? Tinham também os... Como é que é, amor? Não eram teclados, como é que chamavam? Os órgãos, né? É muito bonito mesmo. Eles eram construídos num lugar, porque não tinha... Como que você ouvia um instrumento musical sem energia? Eles colocavam aqueles tubos bem grandes, para que aquilo saísse bem certinho, para que toda a congregação pudesse ouvir. Então era... Por isso que antigamente tinha os corais, né? Porque precisavam de muitas vozes para que o povo pudesse ser ouvido. Eu amo coral. Amém? Amém, amados. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor está aqui nesta manhã. Paizinho querido, não deixe que nada tire a nossa atenção de ti. Queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente e queremos, Pai, sermos aprovados por ti nesta manhã. Exorta-nos, consola-nos com teu poder, com o poder da tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir 2 copinhos de água, se alguém pudesse trazer para mim. E eu gostaria que você abrisse lá em Mateus capítulo 7. Domingo passado o pastor Cristiano pregou sobre o que mesmo? Quem poderia me lembrar? Quem estava ou acompanhou em casa? Sobre o que ele falou? Pode falar, dona Cleusa. Deu bug? Eu também, amor. Deu bug agora. Eu lembrava que você falou sobre os alimentos, chamou a Rebeca aqui. Já lembrei. Você falou sobre o leite, sobre os irmãos que precisavam tomar o leitinho, né? Efésios, sobre os irmãos que estavam precisando, sobre essa questão da gente ser maduro na fé, ou já ter uma experiência e estar tomando leitinho, ou querer ser um bebê e comer comidas sólidas. Foi isso, né, que o pastor Cristiano falou. E eu anteriormente trouxe uma palavra de Mateus 7 também. Nós vamos continuar o texto que eu falei na outra semana. Você se lembra do que eu falei? Sobre árvore. Vocês lembram? Sobre a oliveira, sobre a videira e sobre o espinheiro. Lembram-se que Jesus está falando sobre que nós vamos conhecer os verdadeiros cristãos e vamos ser conhecidos pelo fruto que comparou cada um de nós como uma árvore. Lembram-se disso? E que dependendo do nosso fruto, se o nosso fruto for bom, nós vamos ser considerados árvores boas, cristãos bons, que não pode se retirar um fruto bom de uma árvore ruim. E o inverso também é verdadeiro. Lembram-se disso? Então nós vamos abrir lá em Mateus 7, no versículo 21. Vamos continuar ali. Mateus 7, versículo 21.
assim, acharam, meus amados? Antes de nós lermos, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ver alguns rostinhos que fazia tempo que eu não via, tá? Deus abençoe cada um de vocês, os irmãos que estão conosco também, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Lá em Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. Aqui quem está falando é Jesus. Então Jesus está dizendo assim para nós: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o teu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Muito dura essa palavra, né? E Jesus, por que eu quis continuar lembrando disso? O Espírito Santo começou a me inquietar desde aquele domingo sobre essa palavra que eu vou ler daqui para frente. Eu já ministrei sobre isso, mas o Espírito Santo me deu um novo enfoque. Então, basicamente, tem tudo a ver com o que o pastor Cristiano disse domingo passado. E o Espírito Santo quer que nós, sabe, a Bíblia diz que é para nós inculcarmos no coração dos nossos filhos a palavra de Deus, para falar e para falar e para falar. Porque o que Jesus está nos dizendo aqui é muito sério. Jesus não está falando com pessoas que não o conheciam. Jesus está falando assim, ó, pessoas que expulsam demônios no meu nome, que fazem milagres, pessoas que falam de mim, que são meus representantes. Um dia, no último dia, eu vou dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Jesus não está falando para aquela pessoa que não ia para a igreja. Jesus não está falando com aquela pessoa que se dizia ateu. Jesus não está falando com esse tipo de gente. Jesus está falando com pessoas como eu e você, que dizemos que amamos a Deus. Mas aqui, o que mais me chama a atenção é que na minha versão diz assim: a questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que dizer eu sou cristão. Fazer a vontade do Pai é mais importante do que vender tudo que você tem e dar esmola aos pobres. Vocês estão entendendo? Só que como que a gente vai conhecer qual é a vontade do Pai? Assim como um filho que vive dentro da casa do seu pai, ele pode dizer para o seu pai: ai pai, eu te amo, de 5 em 5 minutos. Quando você tem filho pequeno é assim, né? Eles vêm, te abraçam, dizem: ai, eu te amo mãe, eu te amo pai. Mas na hora do vamos ver, o filho desobedece. O filho não ouve a voz do pai. O pai e a mãe falam: filho, você não deve fazer isso, é para o teu bem. Mas a criança, muitas vezes, o adolescente, o jovem, se torna rebelde. E muitas vezes nós estamos na casa do Pai com o coração rebelde. Nós ouvimos, mas não praticamos. Então o texto que nós vamos ler fala sobre isso. A diferença de uma pessoa, duas pessoas. As duas ouvem, as duas vêm num domingo na igreja. As duas dão dízimo, as duas dão oferta. As duas ajudam os missionários. Mas um ouve e pratica, e o outro ouve e não pratica. Vamos lá? Acompanhe comigo. 24. Todos os que ouvem, Jesus continua, todos os que ouvem os meus todos os que ouvem os meus ensinos, os praticam, são ajuizados. Na sua versão diz o quê? Prudentes. Tem mais uma versão diferente? Prudentes, isso mesmo. Como um homem que constrói sua casa na rocha sólida, embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha.
Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia, porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Uau! Então Jesus disse para mim e para você, Ele está nos comparando com duas pessoas, o prudente e o louco, o insensato, o estúpido, né? Alguém que não tem discernimento do que está fazendo. Você já viu alguém construindo uma casa? Você já pesquisou algo sobre construção? Você já acompanhou alguém construindo? Quanto mais a obra for alta, mais ferro, mais fundação tem que ter. Tem uma versão que fala assim, que a pessoa que é prudente cava bem fundo e encontra o alicerce, que é a rocha. Se você observar, essa semana nós tivemos uma tragédia. Infelizmente eu tenho um assunto aqui bem fresco para dizer para vocês. Lá no Rio de Janeiro, no Rio das Pedras, quem acompanhou? Um prédio de 5 andares caiu durante a noite e matou um homem e uma menina, uma criança. Eu não lembro a idade da criança. E eu fui pesquisar. Sabe qual foi o problema dessa? Por que o prédio caiu? Alguém leu? Infelizmente, o dono do terreno, o dono do prédio, se apresentou até a polícia e ele assumiu que ele não tem nem escritura. Na década de 90 ele comprou aquele terreno, construiu aos poucos, sem planejamento, não contratou arquiteto, nem engenheiro, e foi puxando. Sabe aquele puxadinho que a gente vai fazendo? Ele foi construindo aquela casa. Já fazia 4 anos que ele não morava ali. E sabe quem são as pessoas que morreram? Seu filho e a sua neta. E tudo, essa história verídica, infelizmente, tem tudo a ver com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com você e comigo também. Deus tem falado comigo ao meu coração. O que a gente constrói, você está construindo para a eternidade ou você está construindo para o agora? Aquele senhor que começou a construção lá na década de 90, será que ele tinha noção do que ele estava fazendo? Se a gente pudesse dar um título para a nossa mensagem hoje, seria: cuidado, porque a casa pode cair. Cuidado. E nisso nós podemos falar da sua vida pessoal com Deus. E também podemos falar da família. Porque algo que Deus colocou no meu coração é sobre a família. Esse homem, ele não tinha um projeto. Quando ele construiu a primeira parte, ele não pensou: eu vou construir um prédio aqui de 5 andares. E ele não cavou fundo. Não tinha o quê? Fundação. O cavar fundo é onde você vai, vai dar trabalho, onde você vai gastar muito. Sabe o que acontece muitas vezes, que não é o caso desse senhor, mas quando empreiteiras grandes começam a construir, eles querem economizar na estrutura. Sabe por quê? Porque ninguém vê. Normalmente, alguém que quer valorizar o seu imóvel e não é honesto, ele começa a cuidar da aparência, não é verdade? Eu e você somos assim. Nós cuidamos lá da frente, onde chega todo mundo na nossa casa, não é? Na fachada. Mas lá no fundo, lá naquele quartinho que ninguém vai, a gente tem costume de deixar desorganizado, bagunçado, sujo. Mas a gente deixa a parte da frente arrumadinho. E muitas empresas usam material ruim para fazer a fundação. E logo, com pouco tempo, aquele prédio cai. Quantos casos, No Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem história disso. E me faz pensar sobre mim e sobre você. Sobre o que nós estamos construindo. Tem um outro texto que eu achei muito legal, que fala sobre isso. Abra lá em Lucas. Lucas 6. É a versão desse
desse escritor, esse evangelho de Lucas, está contando a mesma coisa com outras palavras. Olha o que ele diz lá. Lucas 6:46. Jesus dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Porém, todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e me obedece. É como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima da rocha firme. Quando vier a inundação e as águas baterem contra aquela casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não obedece é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas baterem naquela casa, cairá e será desmanchada num montão de ruínas. Misericórdia, né? Então, nessa versão aqui, tem uma versão que diz assim: é como um homem que constrói, lá no 48, uma casa, mas ele cava. Sobre cavar, quando ninguém está vendo. Você está cavando o seu relacionamento com Deus? E nisso eu quero dizer para você que a sua vida tem a sua vida pública, sua vida ministerial, onde todo mundo vê, onde todo mundo percebe, mas tem o lugar secreto. Tem o altar secreto. Como é que funciona isso? O ministério público, vou dizer de mim, é a pastora Fabiana no Instagram, no meus status, meus stories, é no YouTube da igreja, é quando eu saio, é quando eu falo com as pessoas, é o que as pessoas veem, é a minha aparência, aquilo que eu quero que elas vejam. Isso, hoje em dia vocês sabem, dá engajamento na mídia social, isso dá o quê? Visibilidade, isso dá status. Todo mundo quer isso, é ou não é? Todo mundo hoje, nós estamos no tempo onde as pessoas querem muitos seguidores, onde as pessoas querem ter visibilidade, onde as pessoas querem ter um ministério grande, vou falar de ministério, onde você quer sua empresa grande, você quer o seu negócio, o seu nome, né, conquistado. Você quer ter essa visibilidade, você quer que as pessoas olhem para você, vejam você uma pessoa com uma boa, né, com um bom caráter, com um bom nome. Mas o lugar secreto, o altar secreto, falando de Deus, é onde ninguém vê. E aonde é que está o fundamento aqui da casa? Na comparação que Jesus fez. Jesus está dizendo o seguinte: que o homem sábio, prudente, cavou bem, cavou tanto que chegou na rocha. E quando ele encontrou a rocha, ele construiu a sua casa. E quem é a rocha? Vocês se lembram quem é a rocha? É Jesus, amém? Ele é a rocha. Eu tenho lá, abram lá para mim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Amor, se você puder aumentar um pouco o ar aqui para mim na frente, tá? Bem quente para mim. É a Rebeca, né, que está achando. 1 Coríntios capítulo 3, 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. O próximo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo deve ser o alicerce para a minha vida ministerial, para a sua vida ministerial. Jesus Cristo tem que ser o alicerce da sua casa, do seu casamento, de tudo que você for fazer. Amém? Não pode, a sua vida espiritual não pode ser firmada por homens, por uma igreja, por um pastor, por um líder. A sua vida deve ser firmada em Cristo Jesus. Sabe por quê? A palavra de Deus está dizendo que vão vir ventos, vão vir tempestades. Só que se você não cavar, como é que a gente cava uma vida com Deus? Me digam aí, como a gente pode cavar? É fácil cavar? Dá trabalho.
vai suar, ó, tem que ficar no sol. Como eu me incomodo, às vezes eu vendo como eles têm força, esse pessoal aqui do Mato Grosso que trabalha no sol quente, cavando ali, ó, incansavelmente. Tem que trabalhar. E como é que você trabalha? Na sua vida pessoal, como que você cava? Para achar Cristo, a rocha. Me dê um exemplo. Oi? Palavra, estudando a palavra, lendo a Bíblia. Você pega a Bíblia em casa? Você pega a Bíblia, você pega um devocional, você busca isso. O que mais? Como a gente pode cavar isso também? Na oração. Como está difícil a gente lutar para ter um tempo com Deus, para ouvir a voz dele. Às vezes a gente vai diante de Deus e fala rapidinho, né? Senhor, eu te agradeço pelo meu dia, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Ou você acorda, Senhor, obrigada porque eu acordei, e blá 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 blá, amém. Aí você sai, vai trabalhar, e Deus queria falar com você. Deus queria te alertar sobre algo, queria te dar um livramento naquele dia, mas você não teve tempo para ouvir o Senhor. Já aconteceu isso com você? Ou você talvez nem pensou que Deus quer falar com você? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas olha, aquela pessoa tem comunhão com o Espírito Santo. Aquela pessoa que eu conheço falou que Deus falou com ela. Como eu queria ser essa pessoa. Mas você já pensou que aquela pessoa paga um preço que você talvez não tenha pago? Você já pensou que as coisas não caem do céu? Não existe magia. Todo relacionamento, inclusive com Deus, tem a sua parte, tem a minha parte do relacionamento. Não é verdade? Se você quer ter uma amiga, o que você tem que fazer? Ligar, convidar, dar presente, ser legal. Não é assim? Para você ter amigos? Mas às vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus, muito egoísta. Me dá, me dá, me dá. Ó Deus, lembra de mim, estou precisando de dinheiro, o dinheiro já acabou. Ó Deus, eu vou te buscar agora, porque meu casamento está em ruínas. Ó Deus, eu vou te buscar porque eu estou doente, porque meu pai está doente, porque minha mãe está doente. Eu costumo dizer que a gente acha que Deus é Papai Noel ou é o gênio da lâmpada. Mas Jesus está nos dizendo, cavem, cavem, porque quem cavar vai encontrar. E esse cavar não é diante das multidões, não é aqui na igreja. É muito bom e a gente tem que vir na igreja. Mas não é só isso. É o seu tempo. É quando você está dirigindo. É quando você está lavando a louça. É quando você está tendo, sabe aquele tempo que você podia estar na presença de Deus, mas você está pecando? A gente só peca porque aquele provérbio antigo é uma verdade, né? Mente vazia, oficina do diabo. Vai se ocupar. Vai falar do amor de Deus para alguém. Vai cavar. Vai ler a Bíblia, vai encontrar segredos que ninguém sabe. Deus quer compartilhar com você coisas maravilhosas, comigo também. Leia a palavra de Deus. Mande uma palavra de Deus para alguém. O jejum que nós estamos resgatando nas nossas vidas. É assim que a gente cava. Colocando um CD lá no seu quarto, adorando. Sabe? Você sabe que você já teve uma vida mais íntegra diante do Senhor. E talvez você ainda precise começar a ter. Sabe por quê? Porque se você construir o seu relacionamento com Deus, firmado na rocha, quando você encontra Cristo e constrói, seja o seu relacionamento, seja o seu casamento, a sua família, na rocha, vai vir tempestades, vai vir vento, vai vir terremoto, mas vocês não serão abalados, amém? O que pode ser os terremotos? Doenças, mortes de pessoas queridas, problemas financeiros, solidão, angústia, tristeza, depressão, câncer, o desemprego. Tantas coisas podem bater na minha porta e na sua porta. Mas se nós estamos apenas firmados em nós mesmos, em pessoas, em instituição, quando vir um vento,
vai bater e vai te derrubar. Gente, eu estou impressionada com essa história dos 5 andares desse senhor. Agora vamos falar da nossa família. Como nós gostamos de mostrar fotos nas nossas mídias sociais dos nossos filhos, da nossa família sorrindo. E eu sei que tem um monte de gente. Não estou falando de vocês, gente. Eu estou falando, pensando na vida. Quantas pessoas que a gente vai para o Instagram e que você olha, até pessoas que você estudou, né? Ninguém coloca no Instagram que está doente, né? Que está triste, que não recebeu dinheiro, né? É uma falsidade. Né? Tá todo mundo nadando, né? Eu acho tão engraçado que o pessoal ama tirar foto do que está bebendo cerveja. Não sei que status que é isso, né? Mas você pode ver. Eu acho que querem dizer que está bem, um copinho de cerveja, está tudo ótimo. A mulherada que conseguiu fazer academia, sarada, mostra o corpo. E está tudo ótimo. Só que quando aquela pessoa coloca a cabeça no travesseiro, ela tem uma secura dentro dela. Uma tristeza, um vazio que nada preenche. Então, eu fico pensando, será que nós temos construído os nossos relacionamentos familiares também na rocha? Sabe por quê? 20 anos se passam muito rápido. A Rebeca agora tem 20 anos, vai fazer 21 esse ano. Parece que foi ontem que nós estávamos, né, Cris, no hospital ganhando aquela menininha. 2 jovens, 25 anos, sem nenhuma experiência, com um monte de medos. Erramos pra caramba, tentando acertar. E tudo que a gente constrói, se for uma construção boa ou ruim, isso vai nos afetar. Eu fico pensando, será que nós temos investido também tempo no lugar secreto com a nossa família? Será que a gente tem estudado a outra pessoa? Já parou para pensar? Você ama alguém, você estuda como você pode deixar ela mais feliz? Você já parou para pensar, se você é casado, que você pode estudar como ter um casamento melhor? Você já parou para pensar que você pode estudar para ser um pai bom, uma mãe boa na educação dos seus filhos? A gente estuda para tudo, menos para a família, não é verdade? A gente vai fazendo de qualquer jeito. Se a gente compra um eletrodoméstico, a gente estuda, vai no manual e vê. Mas com a família, a gente deixa a vida levar, vai aos trancos e barrancos. Mas um dia a casa pode cair, que nem a casa desse senhor. Só que o preço foi muito alto. O seu filho e a sua neta morreram. E eu fico pensando, o que nós estamos construindo, daqui uns anos nós vamos poder olhar para trás e olhar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, se Jesus não voltar. E eles vão olhar para nós com respeito e vão dizer, graças a Deus que meu avô, minha avó, minha bisavó temiam o Senhor, falavam do amor de Deus para nós, foram fiéis um ao outro no casamento, nos ensinaram sobre os bons costumes, sobre os princípios, nos ensinaram sobre a dignidade. O que é que nós vamos deixar? Qual o legado que nós vamos deixar? Se aquele senhor tivesse se preocupado em guardar talvez todo o dinheiro e saber e planejar o que é que ele queria construir naquele terreno, quando ele comprou, o seu filho e a sua neta não teriam morrido hoje. O choro, a tristeza daquela casa seria diferente. A gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida, porque isso vai influenciar as gerações futuras. Isso é muito sério mesmo, amados. Agora, talvez você não está mais casado, talvez você está nos ouvindo, mas há sempre esperança aquele que busca a Deus, amém? Nós cremos num Deus que restaura todas as coisas, que cura corações e que escreve uma nova história. Mas nós precisamos crer, confiar e querer.
precisamos cavar aí. E pensando nisso, eu queria trazer algo para vocês. Vocês já leram as 5 linguagens do amor? Já ouviram falar? As 5 linguagens do amor foi escrita por Gary Chapman. E ele escreveu as 5 linguagens do amor para os adolescentes, para os jovens, né? Mas eu queria falar aqui rapidamente. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos dentro de casa falando, um fala em japonês e o outro fala em espanhol ou francês. Vamos pegar uma outra língua, um árabe e um japonês falando dentro de casa. Que não sabe falar, um não sabe a língua do outro. O que vai dar? Vou contar uma história rápida. Tinha uma senhora que falava em espanhol, ela era da Argentina. Se bem que os argentinos falam tão esquisito, né? Nada contra os argentinos, mas eles falam diferente, falam muito rápido. E foi uma história que uma amiga minha me contou. Os parentes do lado do marido dela, eles se casaram no Brasil, lá em Cascavel. E vieram todos para o casamento. E a avó, todo mundo falava em espanhol. E o lado da mãe dela, do pai, todos falavam em português. E deixaram as vovós na cozinha, para cozinhar. E aí, uma das vós foi fazer um peixe. Sabe? Aquela receita de família, maravilhosa, com carinho, com amor. Mas elas não estavam tentando se falar por gestos, por algumas palavras. Você sabe que o espanhol é triste, né? Você pode se confundir, achar que você está falando uma coisa e não está falando nada daquilo. E aí, a avó brasileira pegou o peixe, né? Que a avó argentina mostrou o peixe que tinha sido assado, mostrou para a avó brasileira. A avó brasileira pegou, cheirou e falou... Ah, não, é o contrário, perdão. A avó brasileira fez o peixe e mostrou para a Argentina. A Argentina falou: "Oh, esquisito, muito esquisito." A avó brasileira, esquisito, o que é para você? Meu Deus, deixa eu jogar esse peixe fora. Peixe esquisito? Peixe ainda? E a avó, esquisito, muito esquisito. E aí pegou, a avó ficou desesperada e jogou fora o peixe. Aí elas não se entendiam o que tinha acontecido. Que você pode falar melhor, esquisito é bom? Gostoso? Gostoso. O Alex é o nosso assistente para assuntos da língua hispana. Ele nasceu no Paraguai também, é brasileiro. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para ele. Mas tem várias palavras, né, Alex? É que nem o pessoal que sabe mais ou menos falar inglês, quer pegar alguma liberação para entrar nos Estados Unidos e acaba falando coisas erradas e ainda perde o direito de entrar. O esquisito da avó fez ela. Então nós estamos às vezes dentro de casa falando um para o outro que amamos, que a outra pessoa é importante para nós, mas a pessoa não está entendendo nada. O problema é que eu não posso agir sempre da minha maneira, do meu jeito de ver a vida e ver as coisas. E esse é um grande motivo das separações. Quando eu quero fazer do meu jeito, é só eu que estou certa, todo mundo que lute, né? Porque eu tenho sempre a razão. Aí meu marido vai dizer a mesma coisa. Eu tenho razão, você que tem que me ouvir. E aí o que acontece? As brigas, as discussões. E nós precisamos prestar atenção uns nos outros. O amar ao próximo como a si mesmo é fazer aquilo que você gostaria que a pessoa fizesse por você. Quantas vezes nós estamos fazendo algo para o nosso esposo? Eu fiz durante anos, 10 anos eu lembro, um arroz sequinho, sabe assim, aquele arroz que dá trabalho para não ficar grudado. Eu me orgulhava do meu arroz. E um dia na casa de uma amiga, ele falou assim, mas sem pensar, né? Falou assim: nossa, que delícia esse arroz, até que enfim um arroz gostoso. Ele não pensou, ele nunca tinha me falado que não gostava de arroz soltinho, ele gostava do grudado. E eu estava me esforçando para fazer o melhor para ele. E às vezes a gente não percebe, nem ele de me falar e nem eu de perguntar. E às vezes a gente está assim, o marido se esforçando para fazer algo para a esposa, que não era aquilo que ela queria, não era aquilo que ela esperava. E vice-versa. Eu vou falar rapidamente sobre as formas de amor. Tempo de qualidade é o tipo da pessoa que gosta que você fique junto com ela. E isso pense nos seus filhos também.
não só nos casamentos. Às vezes seu filho gosta, então vou te falar os 5. Tempo de qualidade, presentes, palavras de afirmação, atos de serviço e toque. O tempo de qualidade é quando a pessoa gosta de estar junto com você. Meu marido é o tempo de qualidade. Quando a gente casou, eu queria deixar a casa arrumada e chegava do trabalho e ele estava lá assistindo televisão. E eu ficava brava com ele, porque eu achava que ele tinha que me ajudar. E ele estava bravo comigo porque ele só queria que eu ficasse do lado dele. Mas para mim era difícil, porque eu não gostava de futebol. E ele queria que eu assistisse futebol. Até eu entender isso, foram muitos anos. Então, quando a pessoa que gosta de tempo de qualidade, a pessoa não dá esse tempo de qualidade, ela fica triste. Você está conversando com a pessoa não te dá atenção. Quem tem essa forma de linguagem de amor, de tempo de qualidade, conversa com alguém e essa pessoa não presta atenção nela, ela já fica magoada. Presentes. Aquela pessoa que não importa o valor que está dando um presente para ela. Ela gosta, sabe, uma rosinha arrancada do jardim. Não do vizinho, né? Não vai fazer isso com a sua vizinha. Ela vai brigar com você. Mas coisas simples, gestos simples. Para essas pessoas, não é o valor que importa, mas é de ser lembrado, de ser lembrada. O amor, o significado está nisso. Então, para essas pessoas, quando você esquece a data de aniversário de casamento, data de aniversário de alguma coisa, né? Ou faz um presente improvisado, para essa pessoa ela fica muito triste, muito magoada. Palavras de afirmação são as pessoas que elas se sentem amadas com palavras de elogio, com reconhecimento. Quando elas fazem algo e a pessoa chega e fala: olha, parabéns, você fez bem certinho. Nossa, que bom que você fez isso. Atos de serviço é a linguagem daquelas pessoas que estão sempre dizendo assim: pode deixar que eu faça isso para você. Elas gostam de se sentir útil. Elas gostam de ajudar o próximo. Elas demonstram amor por isso. Mas quando a pessoa não faz isso para ela, ou a pessoa é preguiçosa, ela entende mal, ela fica chateada. Vocês estão entendendo que tem os dois lados. Quem gosta desse tipo de linguagem, faz isso para os outros e espera que os outros façam a mesma coisa por ela. Tem as pessoas que gostam do toque. Elas gostam, né? Eu sou essa pessoa. Tá conversando, tá encostando. É tão difícil para mim na pandemia, vocês não entendem. Às vezes o Cristiano, não encosta nas pessoas. Não encosta. E quando eu vejo, já tô lá, né? Eu sou essa pessoa que gosto de toque, de abraço, né? De pessoalidade. Então, quando essa pessoa não tem, pode ser um filho, uma criança que tem essa necessidade, e o pai não toca, ela pode crescer com problemas. Eu quero que você pense sobre isso, sobre as pessoas que estão ao seu lado, sobre você também. Depois você me fala, eu tenho um teste que uma igreja desenvolveu, é rapidinho, umas 8, 10 perguntas você responde, e você vai descobrir qual é a sua linguagem de amor. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas estão se separando. Pais estão perdendo seus filhos na adolescência e na juventude, porque não têm se preocupado como podem tocar os seus filhos, como podem tocar o seu cônjuge. Faz sentido isso para vocês? Nós precisamos prestar atenção nas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Eu falo, se você é casado, se você é casada, se você tem filhos, se você mora com seus filhos, se você mora com seus pais. Como é que você tem tratado essas pessoas? Sabe por quê? Porque isso é altar secreto também. Você sabia que quando o marido trata bem a sua esposa, leva ela para jantar, ele também está adorando a Deus? Amém, irmãs? Vocês não ouviram o que eu falei? Vocês estão dormindo, eu vou falar de novo. Quando o marido leva a esposa para jantar, faz um carinho com ela, ele também está adorando a Deus? Amém, irmãs? Amém? Quando o marido lava a louça para sua esposa, isso é importante. Amém? Quando a gente para tudo, amados, tem crianças que não aguentam ganhar presentes dos seus pais. Porque os pais não têm tempo para eles.
tentam suprir isso com presentes. Maridos também fazem isso com esposas. Mas muitas vezes o que eles querem é seu tempo. O seu tempo. Estar ali com eles. Quantas vezes eu e meu marido assistimos séries que nós nem gostamos muito, mas para estar com a Sara. A gente tem que ter uma conexão com os nossos filhos. Nós precisamos investir, perceber como nós vamos ter relacionamentos mais saudáveis. Amém? Isso faz sentido para você? Antes que a casa caia. Porque quando a casa cair, como aconteceu lá, não sei se foram 3 ou 4 caminhões cheios de entulho lá no Rio de Janeiro, e não tinham terminado. 4 feridos e 2 pessoas morrendo da família, todos da mesma família. Quando as drogas chegam na nossa casa, quando o divórcio chega na nossa casa, às vezes pode ser tarde demais. Satanás, ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, tentando destruir. E que Deus está falando comigo e com você é sobre o que nós estamos construindo a nossa vida espiritual e sobre o que estamos construindo a nossa família. Você pode fechar os seus olhos, amém? Quero orar com você nesse momento.